Sejam muito bem-vindos aqui, a gente vai começar mais um cafezinho, noturno de novo, proibido de novo, não bebam café essa hora, bebam vinho, bebam cerveja, aliás, sextou, né? Sextou. Então tá, a gente veio aqui bater esse papo com vocês, eu e a Vanessa. A gente vai falar aqui, pessoal, de várias coisas sobre inteligência artificial, sobre como isso vai afetar o mercado de trabalho, como está afetando, né? E eu convidei a Vanessa, eu conheço a Vanessa há uns 2 anos, né, Vanessa? Ela fez um treinamento para o meu time de RH na época, quando eu trabalhava na Cantora, gerente de RH lá. E, gente, foi transformador, foi disruptivo. Há 2 anos atrás, para a gente já foi muito chocante. Eu lembro que eu tinha recém voltado do Vale do Silício, eu tinha ido para o Vale do Silício no final do ano de 2022, e muitas coisas que a gente tinha visto ali no início do ano de 2023, eu não tinha nem ouvido falar no Vale do Silício. Então, que é o berço, né, da onde tudo nasce, de inovação, e aquilo para mim foi muito chocante, assim, meu Deus, quanto tempo depois, pouco tempo depois, a gente não conseguir ter esse tipo de informação antes, né? Então, hoje, 2 anos depois, o boom que tem se tornado, né? Naquela época ainda estava passinhos, várias ferramentas que a gente conversou naquela época hoje estão com um corpo absurdo. É verdade. Mas eu vou deixar a Vanessa se apresentar, contar para vocês um pouquinho, não só como eu conheço ela, mas, obviamente, mas como é que foi essa tua carreira, como que foi parar não só na área de RH, né, falar de RH para RH, mas também por que inteligência artificial e como que isso foi parar na tua vida, assim. Não, muito bom. Obrigada, Dirce, primeiro pelo convite. É incrível estar aqui. Prazer. Prazer estar também com essa audiência maravilhosa. E eu lembro que 2 anos atrás, né, nós estávamos fazendo esse treinamento e você chegou para mim e falou: Vanessa, eu vejo como potencial de eu não preciso aumentar necessariamente a minha equipe, eu consigo trazer ferramentas para que minha equipe consiga performar melhor, entregar melhor as atividades e acelerar também esses resultados, né? Correto. E eu venho trabalhando com inteligência artificial nos últimos 7 anos, né? Como você sabe, eu vim do mundo corporativo, trabalhei por mais de 16 anos, né, com recursos humanos, cheguei ao cargo de gestão. E nos últimos 6, 7 anos ali do corporativo, eu trabalhei muito forte com a questão de transformação digital. Então, transformação digital dentro da área de RH, para mim, eu sou do tempo que para você usar essas inteligências artificiais, você tinha que fazer uma conta num site lá de fora, e aí era tudo em inglês, tudo difícil, para você poder utilizar e testar o de texto, gerador de voz. Era assim, era dificílimo, sabe? Hoje, com um clique, você tem tudo acessado, né? Dentro do WhatsApp, por exemplo. Mas naquela época ainda tinha muito essa transformação. Então, eu fui implantando essa transformação digital dentro das empresas onde eu atuei, e depois eu vi uma oportunidade, né, do transbordo, então de levar para as pessoas todo esse conhecimento, esse desenvolvimento. Hoje, né, no dia de hoje, eu fiz um treinamento para quase 80 pessoas, então são 80 RHs, 80 vidas transformadas graças à inteligência artificial, né? E esse é um movimento que nós estamos vendo da maior requalificação profissional dos últimos tempos, assim. Então, todo mundo, obrigatoriamente, precisa se requalificar para poder utilizar a inteligência artificial. Então, depois desse momento ali, né, do corporativo, eu com meu sócio, que é o Jonathan Pirovano, beijo, Jonathan, nós criamos a Prompetize, que é uma consultoria de inteligência artificial para RH e negócios. Legal. E desde então eu estou na estrada, né? Então, sou palestrante internacional, sou a criadora da primeira formação de ChatGPT do Brasil e de Portugal. Então, eu tenho, né, essa grande conquista. Que legal. E além disso também, eu participo, né, eu sou professora de escolas de negócio aqui e lá fora, então eu trabalho nesse formato, e são nesses 2 anos, né, que a gente se conhece, já são mais de 2.600 vidas transformadas. Nossa, que legal. Muito legal, assim. E sempre levando, né, esse avanço da tecnologia para dentro da área de RH, que a gente sabe que trabalha de uma forma muito sobrecarregada. Correto. Né? Correto. Assim, hoje existem pesquisas já da Exame
que apontam que 90% dos profissionais de RH, eles se sentem sobrecarregados, né? E o burnout, ele não acontece só por excesso de trabalho. O burnout, ele também acontece por falta de ferramenta. Legal. E as pessoas não percebem. Infelizmente é isso mesmo. Muito bom, e te ouvindo falar, assim, realmente, né, é uma oportunidade brilhante, não só para o RH transformar a vida de outros profissionais também, né, de ver como que a gente consegue agregar mais no lado não digital, né, Exato. como que a gente tira nosso tempo das atividades burocráticas, das atividades atrás da mesa, né, e a gente vai para longe da mesa e vai para se conectar com as pessoas, para entender o que está acontecendo com as pessoas, entender as necessidades, né? Então, acho que se a gente conseguir investir melhor o tempo do RH para estar cada vez mais próximo das pessoas e menos nas tarefas que são muito burocráticas, né, e que muitas vezes na perspectiva do colaborador não agrega valor. Exato. E aí não consegue fazer diferença na vida, né? E pegando esse gancho, hoje a maior dificuldade das organizações é que os donos do negócio, os empresários, o board, os diretores, eles têm essa dificuldade de enxergar como cascatear a inteligência artificial, trazendo o ROI, que é o retorno sobre investimento. Uhum. Só que, na verdade, o que a gente já percebe, né, os especialistas, o que nós percebemos? Que é o contrário. Então, uma pirâmide, normalmente você tem ali o dono do negócio cascateando esse planejamento estratégico, a coordenação, depois também levando isso para a base, né, que são todos os colaboradores. Só que quando a gente fala da inteligência artificial, você obrigatoriamente precisa fazer o contrário. Então, primeiro, colocar todos os colaboradores testando as ferramentas, né, a empresa disponibilizando ou não. Esses colaboradores vão testar o que dá certo, o que não dá certo. Depois, os coordenadores, eles precisam obrigatoriamente enxergar o que está dando certo, o que não dá, e disso, e do que está dando certo, aí levar para esse board, para os diretores, para o dono do negócio, para aí sim eles definirem, tá, eu vou investir aqui, entende? Então facilita muito mais nesse primeiro momento que as empresas precisam de fato focar, né, nessa descoberta, né? Isso falando de um primeiro contato. Então, quando a gente fala dessas tecnologias, existem dois principais indicadores. O primeiro indicador é o ROI, tá todo mundo batendo cabeça, ainda tentando identificar como ter esse retorno financeiro. Sim. Mas o segundo ROI, que ninguém tá falando, é o ROI de tempo. Então, o quanto que hoje na minha empresa eu tenho de improdutividade oculta por conta do tempo. Correto. E isso as pessoas não estão sabendo medir, né? Eu sempre ensino nos treinamentos, foquem no tempo. Quanto de tempo a IA está te salvando todos os dias? E é essa informação que você tem que ter medida, né? Acompanhada no teu dia a dia. Quando a gente fala de ROI financeiro, aí a escala é outra, a inteligência vai ser outra, é um outro formato que você vai analisar. Mas nesse momento é o retorno sobre o tempo. Então, quanto de tempo que eu estou economizando usando essas tecnologias? Legal.